Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre a convenção do PT visando as eleições municipais. Vamos falar também sobre um projeto social de transmissão de valores. E lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedor hoje, nós recebemos o professor Erickson Aragão. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia aos demais colegas da mesa. Bom dia a você, telespectador. Tem acompanhado aí os jogos da Olimpíada? Vale a pena, hein? Grande aprendizado aí, muitas lições para nós. E recebemos também como debatedor o professor Edson Steca. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Erickson. Bom dia, amigos da mesa. Bom dia, povo de Juiz de Fora. E como convidados de hoje, nós recebemos o presidente do PT em Juiz de Fora, Giliardi Tenório. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. E recebemos também o administrador de empresas, Rossem de Andrade. Bom dia. Bom dia, mesa de debates, bom dia, Juiz de Fora. É um prazer estar aqui. E hoje nós continuamos a receber os representantes dos partidos da cidade que realizam as suas convenções municipais. O partido de hoje é o PT. Você vai saber o que foi decidido na convenção da sigla e quais as estratégias para as eleições de outubro. O Giliardi Tenório está aqui conosco, presidente do PT na cidade. Primeiro, falar especificamente, né, dessa convenção. O que foi decidido na convenção? Bom, na convenção a gente firmou quais são os partidos que vão compor a coligação conosco, né? O PT vem com a cabeça de chapa, né? Indicando a deputada federal Margarida Salomão, mais uma vez para a disputa da prefeitura. E a gente tem a alegria de dois partidos coligados conosco, que são o PCdoB, nosso aliado, né, que já participou de diversas eleições conosco, participa do governo Fernando Pimentel, participou dos governos do presidente Lula e Dilma, e também o PROS, né, que indica o nosso vice, o vereador Chico Evangelista, que com certeza vem somar muito a chapa, em particular pelo seu apelo popular, pela sua capacidade de estar próximo da população, algo que para a gente é vital numa disputa de eleição e mesmo na gestão da prefeitura, né. É essencial que uma gestão que a municipalidade esteja próximo da população, e isso é importante para nós. Então, Giliardi, eu acompanho aqui, através da mesa de debate, várias campanhas políticas, né, de vários anos. Me lembro de uma campanha aqui, o candidato lançou aqui uma ideia de uma nova Juiz de Fora. E qual é o grande apelo do PT ou da candidata do PT, ou se já é candidata, se não é candidata, ela já aceitou? Sim, já está tudo certo. Qual é o grande apelo? O que vocês têm para trazer para o povo de Juiz de Fora? A novidade. Olha, o debate que a gente vai ter que trazer, primeiro um prazer encontrar um quase conterrâneo aqui, Edson. Olha, a gente tem duas responsabilidades nessa campanha, né? Primeiro, não dá para negar o momento crítico que a gente vive, político, né? Seja de um lado, por mais que algumas pessoas discordem, por a democracia ter sido golpeada recentemente, né? Mas, em particular, porque a população, e com certa razão, tem uma certa aversão à política nesse momento. Eu creio que essa é uma responsabilidade de todos os partidos, de todos os candidatos, mas que nós, do PT e a Margarida, pretendemos assumir. Essa eleição tem que ter um caráter pedagógico, né? Tem que ser uma eleição em que, mais do que nunca, o debate público tem que ser com temas razoáveis, feitas em alto nível e com alto grau de profundidade. A população não espera outra coisa, né? O que eu quero dizer com isso? Assim, eu espero e eu conclamo os nossos adversários, os nossos concorrentes, a fazer uma eleição de alto nível, uma eleição em que o debate público seja favorável e que a gente possa, de fato, apresentar coisas para a população. Agora, também tem uma outra crise, que é uma crise econômica, né? E eu creio que, nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que apresentar à população soluções criativas, né? Não há propostas mirabolantes, não há nada que venha a ser apresentado nesse momento que exija alto grau de investimento, que vá, de fato, mudar a vida do juiz-forano ou da juiz-forana. Eu creio que, nesse momento, é o momento da gente fazer um debate respeitoso, democrático em sua essência, mas também que parta de princípios criativos, né, de gestão criativa e de muita atenção à população. Isso vai ser condição necessária e fundamental para que essa eleição ocorra de um bom modo e que a gente, de fato, consiga apresentar coisas boas à população de Juiz de Fora. A política sempre teve atrelada em ideologia. Só que a política partidária brasileira, de ideologia, não tem muito pouco ou quase nada.
Mas o PT, por muitos anos, ele teve uma ideologia, né? E a gente respeitava como ideologia de oposição, ou ideologia que vinha a reformular, inclusive, políticas sociais que o país exigia que fosse feita. E no poder, né, alguns escândalos de corrupção surgiram recentemente, o que tornou o PT a bola da vez aí nas críticas e críticas pesadas, né, antagonismo muito explícito, principalmente nas metrópoles, né? Como é que você vê hoje a situação do Partido dos Trabalhadores em relação principalmente à eleição municipal? Se vai ser uma eleição fácil, vai ser uma eleição aí para trazer mais informações sobre o partido? Porque uma coisa a gente tem que diferenciar. Uma coisa são os corruptos, que fazem parte de um partido, e outra coisa é o partido, né? Sim. Enfim, como é que você vê esse processo eleitoral e o PT estando envolvido nesse cenário de corrupção? Erickson, primeiro, obrigado pela questão. Acho que é extremamente importante, em particular para dialogar com o cidadão de Juiz de Fora, o cidadão e a cidadã, e eu não tenho problema nenhum de dizer que, olha, o PT errou em várias situações, né? Não tem por que a gente esconder esse problema, né? Agora, como você mesmo disse, assim, tipo, há de se diferenciar posturas que são individuais de uma postura institucional. Uma coletividade não pode ser punida por ações que são de indivíduos, né? Isso posto, é importante lembrar todos os benefícios que o PT trouxe, né? Em particular, porque durante muito tempo foi quem, de fato, propôs um debate público orientado, de fato, no país, seja isso dito como ideologia, seja isso dito como propostas efetivas. E também, enquanto governo, trouxe inúmeros benefícios que vão, me permita, por favor, ampliar um pouco a sua colocação, que vão além da política social, né? Um dos debates mais quentes no momento é sobre diplomacia, né? Muito por conta da orientação que esse governo provisório, que eu chamo de golpista, tem colocado. O PT, em termos de relações exteriores, claramente investiu em países, no sentido de reunir os países mais empobrecidos, fortalecê-los e constituir ali uma grande comunidade econômica, que deu muito certo, né? A orientação agora não, é mais uma vez voltar a uma certa subserviência aos grandes países. Então, assim, a gente conseguiu orientar, de fato, um debate público, e isso foi muito importante. Bom, isso dito, eu creio que todas essas questões são muito candentes numa eleição municipal, né? O tema do desenvolvimento terá que ser travado nessa eleição e, evidentemente, a questão social nunca escapa, né? Agora, também é importante colocar que uma eleição municipal tem dimensões muito diferentes de uma eleição nacional, né? É claro que todas essas questões são relevantes, mas também é relevante a rua em que a pessoa mora, os serviços e direitos que estão disponibilizados às pessoas próximos aonde elas moram, o posto de saúde que não funciona, se falta médico no posto de saúde, se o ônibus está passando no horário ou não. Essas são questões que são muito mais relacionadas a modelos de gestão, e aí talvez a gente volte à questão da criatividade quando se gere a coisa pública, né, do que propriamente ideologicamente orientados. Claro que a ideologia conta, né? Claro que perspectivas de organização econômica, de organização política contam, né? A experiência do PT, mais uma vez, conta a nosso favor nesse momento. Porque se há alguém que trava o debate da democracia participativa, somos nós, né? O PT se torna nacionalmente conhecido quando ele propõe modelos criativos de gestão pública. Isso aconteceu particularmente em Porto Alegre e em Belo Horizonte, né, com os prefeitos Raul Ponte e Patrus Ananias, né? Porque foi ali que o PT instituiu o orçamento participativo. O que acontece nesses momentos? Você delega à população o direito de opinar sobre como que os recursos públicos vão ser investidos. Isso, de forma nenhuma, tira o papel do legislativo, o legislativo continua tendo seu papel, mas a população é convocada a participar da gestão pública. E mais do que isso, dizendo aonde que o dinheiro tem que ser investido, né? Isso é em si também um processo pedagógico, porque você incita a população a tomar parte da coisa pública. Mas deixa eu te ajudar no seu claro. raciocínio. Em ambas as cidades citadas, a rejeição ao PT hoje ela é muito grande. Tanto é que o PT, depois dessas administrações, ele não ganhou nenhuma prefeitura. Né? Como é que você vê que, em relação ao eleitor, né, a leitura
que é feita desse projeto que o PT pretende, no caso, trazer para Juiz de Fora? Olha, é preciso situar os momentos. Eu estou falando da década de 90. Né? Durante a década de 90, o PT em Belo Horizonte, por exemplo, governou com Patrusano Enias, governou com Célio de Castro, governou com Fernando Pimentel. Né? E mesmo assim, alterações de poder são naturais. Isso não quer dizer que a população foi contra esse tipo de política. Né? E a rejeição atual do PT é muito por um cenário construído, inclusive favorecido, porque o próprio debate público, no nosso modo de ver, não é favorecido. Né? O espaço que é concedido à crítica ao PT hoje em dia é muito maior do que o espaço que é concedido à defesa. Né? Ou não precisa nem ser a defesa, a própria discussão. Né? Esse debate não é favorecido. Né? De todo modo, eu creio que a gente está entrando numa pauta que, para mim, tem que ser central nessa campanha. Né? Como que a população pode participar? E eu digo isso muito pautado pelo momento político que a gente vive. Né? Se a população é movida por um sentimento de combate à corrupção, então que seja ela uma das fiscalizadoras. Né? Isso, para mim, é uma condição essencial no debate público da municipalidade. Né? Então, é dever do município instituir mecanismos que permitam a população participar efetivamente. Né? É claro que os conselhos municipais não vão perder espaço com isso. É claro que a Câmara Municipal não vai perder espaço com isso. Agora, que a gente seja criativo o suficiente e tenha esse estado de espírito voluntário e compreensivo ao entender que a democracia, como ela se encontra hoje, é insuficiente. Né? E, ao nosso modo de ver, ela ferida quase que de morte. Né? Há necessidade de se desenvolver novos mecanismos institucionais para que a nossa democracia se recupere e se faça ainda mais forte. Vamos para um rápido intervalo, nossa conversa continua no próximo bloco. Voltamos já. Voltamos com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, começando com o presidente do PT na cidade, Giliardi Tenório, sobre a convenção e as estratégias do partido para as eleições municipais desse ano. Agora, falando sobre a eleição para vereadores, né, que você falasse quantos vereadores vão concorrer pela sigla e também se a coligação feita para a prefeitura segue também para as eleições proporcionais. Não. As nossas duas... A nossa coligação majoritária vai se dividir em duas coligações proporcional. Proporcional porque, para a Câmara, o modo de contagem dos votos é outro. Né? Então, nós vamos ter a chapa que é formada pelo PT e pelo PROS, que vão ter 16 candidatos, e o PCdoB tem uma chapa própria com 28 ou 29 candidatos, não tenho certeza. Né? Uma das preocupações que a gente até mencionava aqui nos bastidores, né, o PT tem uma grande preocupação em promover a participação das mulheres na política. Né? Por isso, em 2012, se eu não me engano, houve um congresso nacional do partido que orientou, que determinou, na verdade, é uma regra institucional, que todas as direções partidárias sejam compostas por 50% de mulheres e que as chapas, a eleição proporcional, que é para vereador e para deputado, sejam compostas por 50% de mulheres. Essa foi uma preocupação nossa. Então, a gente vai lançar em torno de 5 mulheres, são 6 homens, porque um apareceu no último momento e acabou não alcançando isso. Mas, de todo modo, a gente fez um trabalho durante esses últimos 2 anos para incentivar as nossas mulheres a se candidatarem, e a gente tem uma alegria de apresentar isso nesse momento, que para a gente é particularmente também importante e de certa crise. Né? As mulheres que assistem a TVE hão de concordar comigo, um momento onde o tema, em particular, da violência contra a mulher é muito candente. Né? Então, a gente vê a quantidade de casos de estupros que hoje aparecem, né? Ou de violência, de outras formas de violência contra a mulher, que é algo que tem uma dimensão local, mas que tem dimensão nacional. Basta lembrar o caso da Luísa Brunet, né? Que recentemente veio a público para dizer que sofria de violência, né? Violência doméstica. Então, é claro que a questão
da participação das mulheres, do direito às mulheres, vai muito além disso. Pertinente esse tema, Giliardo. Você acha que a solução para esse problema da segurança pública encontra-se restrito à segurança pública ou a questão social está envolvendo, a questão educacional envolve, como um cenário de suporte a essa questão da segurança pública? Não, olha, evidentemente... Porque violência com violência, a gente já sabe que muitas vezes não funciona, né? Sim. Não, eu tenho total acordo com relação a isso. Apenas a repressão não há de controlar a questão da violência. Vide o Rio. Né? O Rio, a gente tem dados do quanto que há uma política de repressão e a violência está lá até hoje. Né? Então, é importante a gente ter isso em vista. Com certeza há uma necessidade de conjunção de forças, né? A necessidade de instituir uma política de organização comunitária para que a própria comunidade vise organizar o combate à violência. Há uma necessidade de a educação estender espaços para que o jovem possa ter outros tipos de atividade. Eu não digo atividade de aula, não, eu digo como prática esportiva. A gente está num período de Jogos Olímpicos, né? A prática esportiva tem que ser incentivada a todo momento. Práticas culturais, né? A gestão uma gestão orientada para que os estudantes produzam arte, tudo isso há de ajudar a combater a violência, né? Fazendo com que uma parcela da população esteja menos frágil diante das oportunidades que a violência oferece. Né? Eu estou dizendo isso porque o Congresso Nacional elegeu, devido a essa questão de segurança, alguns delegados, alguns policiais militares, policiais civis, né? É chamado bloco da bala, né? Turma da bala lá. E, infelizmente, a legislação pertinente a esse setor não evoluiu. Então, a minha pergunta seria em torno disso também, porque a gente tem aí em torno de vereadores, né, como obrigação, fazer a legislação. Né? E o PT ele sempre teve lá 2 vereadores, mas a maioria dos governos como minoria. Você entende que nessa chapa agora haverá alguma mudança significativa ou haverá aí talvez a recondução de vereadores que no passado se fizeram presente e hoje não são vereadores, ou até mesmo a recondução dos vereadores atual? Como é que você vê o cenário dos vereadores em relação à sua possível reeleição e principalmente se vai aí manter esse número de 2 vereadores? Olha só, com relação a nossa chapa, eu tenho muita tranquilidade de dizer que os nossos 2 vereadores têm totais condições de se reeleger, em particular porque fizeram um belíssimo trabalho, acho que são atuações que destoam, né, ali dentro da Câmara, não apenas porque são de oposição, né, e nós somos um dos poucos partidos, um dos poucos parlamentares que se colocou de oposição desde o início, né, mas em particular porque eles têm atuações muito consolidadas, seja na área da educação, seja na área da organização comunitária, né, do favorecimento aos bairros, né. Mas a gente tem uma chapa com outros candidatos também que podem vir a aparecer. Né? Giliardo, por que Margarida Salomão? Porque a Margarida já não é a primeira vez que participa desse pleito. O último que ela participou, ela esteve muito próximo. E parece que nos 2 últimos dias ela deu uma, na minha opinião, na minha ótica, ela afastou. Ela deixou que o adversário progredisse e ela encolheu um pouco. E agora ela volta. Não existem outros líderes competentes ou à altura de disputar. A Margarida Salomão é a bola da vez, não tem como. Olha, eu creio que o PT tem condições de oferecer outros quadros, sim. Mas a Margarida é, sem dúvida, o nosso melhor quadro, né? Não apenas pela experiência que ela acumula como figura pública, né? Foi reitora da universidade, teve grandes obras enquanto reitora, como o Hospital Universitário, para citar um exemplo, de forma, quando a gente fala de criatividade, né? A forma como ela instituiu os cursos noturnos, né? É deputada, tem uma atuação respeitadíssima em Juiz de Fora, em Brasília como deputada, né? Tem todo um acúmulo de saberes que a habilitam a ser, ao Partido dos Trabalhadores de Juiz de Fora, apresentar a sociedade da cidade, a nossa sociedade, a sociedade local, a ela como a pessoa que vai conduzir o debate que a gente pretende conduzir e se colocar como gestora, futura gestora de Juiz de Fora. Então, eu tenho muita segurança de dizer que ela é o quadro mais qualificado do PT e, claro, ao meu modo de ver, da cidade para conduzir a nossa prefeitura no próximo período. E diante disso, qual que é a visão do partido de coisas a serem mudadas nesse atual cenário da prefeitura de Juiz de Fora? Olha, primeiro, como eu já disse,
compreender que a gente tem que resolver problemas de uma forma mais direta e, para isso, a criatividade, né? Há pequenos problemas que necessitam de resolução urgente, como o problema da saúde, como o problema dos bairros, que muitas das vezes desassistidos, que precisam de maior atenção. Agora, sobretudo, e é um tema que a gente volta aqui hoje, né, e que já fica claro como uma das nossas prioridades, é o contato com a população, é ouvir a população, é estar próximo da população. Não se faz uma prefeitura de gabinete, não se faz uma prefeitura isolada. Então, assim, a nossa primeira disposição é que a própria prefeitura se aproxime das pessoas, mas mais do que isso, que a gestão seja compartilhada, né? Que a gente possa instituir mecanismos em que a população não só será ouvida, e não é ouvida de modo apenas auxiliar, né? Em que a população vai ter condições de definir as políticas, mas mais do que isso, que a gente institua uma nova forma de Juiz de Fora se organizar, em que a população se sinta participante da construção do futuro da cidade. Eu acho que essa é a principal orientação que nós temos hoje. Então não é uma posição de coalizão atual prefeitura, né? Atual de gestão. Oposição, sem dúvida. Mas vocês tiveram no quadro de secretários um membro do PT. Uhum. E é um vereador que foi do PT e foi chamado para ser secretário. Como é que é essa atuação do secretário Flávio Schecker e hoje candidato Flávio Schecker à vereança pode ser avaliada pelo partido? No caso, as críticas também seriam pertinentes a esse secretário ou, no caso, ele estaria numa política diferenciada do resto dos demais secretários? Olha, a postura do Flávio, eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, porque eu conheço ele pessoalmente, já trabalhei com ele pessoalmente, né? O Flávio serviu o PT durante 20 anos como vereador, né? E, em determinado momento, sentiu necessidade de participar de um governo municipal. Foi uma escolha pessoal. O PT desincentivou ele a fazer isso. Quando ele topou fazer isso, ele teve a atitude cortês de se licenciar do partido. Então, assim, a gente trata isso internamente como uma opção pessoal, né? Agora, é importante registrar que isso em nenhum momento constrangeu o partido de ser oposição. A gente foi oposição durante todo o momento, criticando o governo, apontando todas as falhas que o governo teve durante esse período, sejam elas de prioridades de obras, que muitas das vezes são questionáveis, seja pela falta de ouvir a população, né? Em nenhum momento isso deixou de ser feito. Então, para a gente é uma questão pacificada e a gente não terá nenhum constrangimento de lembrar isso durante esse momento. Agora, a mensagem que a gente tem a trazer à população é de que a gente não pretende fazer uma campanha calcada em agressão. Muito pelo contrário. Quando a gente disse isso, quando eu abri aqui a minha participação, enfatizando da necessidade de apresentar um projeto à sociedade, no sentido de dizer que a gente tem que fazer uma campanha absolutamente limpa. Claro que isso não quer dizer que críticas não vão acontecer, mas são críticas dentro do ambiente democrático. São críticas a uma gestão que esteve aí durante 3 anos e alguns meses, que teve obras e que, como gestor público, tem que ser criticada, né? A gente não vai fazer uma campanha de agressão, a gente não vai fazer uma campanha de violência, a gente não vai utilizar redes sociais para disseminar mentiras, seja mobilizando pessoas que não são verdadeiras, os tais perfis fakes, eventualmente denunciando essas pessoas quando fazem, mas trazer a mensagem à população que nos assiste aqui por meio da mesa de debates, que a nossa intenção é fazer a melhor campanha possível, porque é isso que a sociedade de Juiz de Fora merece. Você acredita no cenário de judicialização desse processo? Sabemos aí que há candidatos já condenados antes do pleito. Sim. Não, isso é uma condição necessária. Sem querer me valer da minha área de estudos, mas a política hoje está intimamente ligada aos tribunais, né? Então isso eventualmente vai acontecer, inclusive nós estamos atentos a isso também. Vamos para um intervalo, na sequência vamos falar sobre um projeto social de transmissão de valores. Voltamos já. Bom.